Boa tarde, meninos. Vou fazer agora a correção dos exercícios que eu passei até agora. Antes de continuar a matéria, né, sobre inflamação, que é o nosso próximo tema, vamos então corrigir os exercícios antes para não ficar nenhum tipo de pendência. Se mesmo depois da correção, se tiver alguma dúvida, é só escrever para mim lá na sala de aula do Google. Ok? Então, vamos começar. Pergunta número 1. Diferencie imunidade inata e imunidade adquirida. São várias as diferenças que nós já vimos, né? Mas dentre elas, as mais importantes estão elencadas aqui. Imunidade inata. A imunidade inata é aquela que é mais abrangente, ou seja, ela não escolhe qual patógeno, né? Ela não consegue diferenciar os patógenos. Então, entrou um patógeno, ela já vai atuar imediatamente, né? Então, ela é abrangente, não requer contato prévio com um agente infeccioso. Então, não precisa de ter um primeiro contato para depois adquirir uma resposta a partir daquilo. Não, o primeiro contato já é suficiente para que ela consiga atuar. Agora a gente já sabe por quê, né? Ela consegue atuar porque ela consegue reconhecer padrões de patógenos, né? Então, estruturas moleculares que se repetem em diferentes patógenos. Então, só do patógeno chegar, ela já tem um receptor para esses padrões moleculares, não demora para agir, consegue agir imediatamente, porém sem diferenciar um patógeno do outro. Né? Por outro lado, ela não gera memória imunológica, né? Como ela não reconhece os patógenos, não identifica cada patógeno, ela não consegue desenvolver uma memória para aquele patógeno, porque ela é muito mais genérica, né? Como mediadores, né? Ou seja, aquilo vai fazer a resposta inata acontecer. Você tem os mediadores solúveis, né? Estão dissolvidos. A gente fala que são humorais, por exemplo, algumas citocinas, algumas outras substâncias diluídas. É o sistema complemento, que nós vamos ver depois. Não são células, são compostos que estão diluídos ali, em fluidos. Então, por isso são mediadores humorais que a gente fala, né? E tem também as células do sistema imune inato, que são diferentes das células da resposta adaptativa. Né? A resposta inata também é chamada de natural, é um outro nome dado. Já a resposta adquirida ou adaptativa tem características bem contrárias, né? Então, ela é obtida durante a vida. Então, quando a gente nasce, a gente não tem ainda a resposta adquirida, porque a gente ainda não teve contato prévio com antígeno nenhum, né? Então, é uma resposta adquirida ao longo da vida, o nome já diz, né? Adquirida. Porém, apesar dela ser adquirida ao longo da vida, não chega pronta, ela é específica. Ao contrário da imunidade inata, a imunidade adquirida é específica para cada patógeno, né? Então, quando falo em especificidade, eu lembro de anticorpos, que eu já sei que anticorpos são muito específicos, né? Eu produzo anticorpos para um determinado patógeno e depois eu tenho memória de como produzir aqueles anticorpos. Se eu entrar em contato com aquele patógeno de novo, eu já tenho a memória de como esses anticorpos devem ser produzidos, né? Então, essa é a principal característica da imunidade adquirida. Ela ser específica, né? Requer um contato prévio. Então, no primeiro contato, você não tem ataque ao patógeno pela resposta adquirida. Quem ataca o patógeno no primeiro contato é a imunidade inata. A imunidade adquirida não tem ataque ao patógeno no primeiro encontro, né? Ela precisa encontrar aquele patógeno primeiro, daí depois ela vai reconhecer, fazer um molde de um anticorpo específico para aquele patógeno e depois aqueles anticorpos vão ser produzidos. Então, demora um tempo, né? E requer contato com o patógeno. Por isso que ela é obtida durante a vida, porque você vai adquirindo contato com patógenos diferentes ao longo da vida. Confere memória, não é uma regra, mas vamos dizer que é uma característica importante, né? Confere memória, ou seja, no próximo contato com o patógeno, você já tem memória imunológica. Os mediadores da resposta adquirida também tem os celulares e tem os humorais, assim como na inata, só que mudam, né? Esses mediadores mudam. Os mediadores humorais, os responsáveis por produzir vão ser os linfócitos B, né? Que depois vão virar plasmócitos. Anticorpos. Anticorpos não são células, são moléculas que vão estar diluídas aí nos fluidos. Então, são humoral, uma resposta humoral. E a imunidade celular vão ser os linfócitos, né? Que vão produzir as citocinas, né? Então, essa é a principal diferença entre inata e adquirida. Questão número 2.
O sistema imune também é composto por barreiras físicas. Explique. Então, quando a gente pensa simplesmente numa barreira, né, a gente nunca pensa que isso faz parte de um sistema imunológico, mas faz. A simples barreira que a pele faz já faz parte, né, da resposta imunológica. A principal barreira que eu falei com vocês é a pele, como nesse desenho que eu mostrei para vocês nos slides, é simplesmente uma barreira física, né? Não estou falando que a pele ela vai secretar substâncias, ela vai ter lá sua proteção, etc e tal. Vão ter células de defesa entre as células epiteliais ali da pele, mas eu não estou falando disso não. Estou falando só do fato de ser uma barreira. O patógeno encosta ali e não passa, porque tem uma barreira. Se você quer entrar num lugar e tem uma parede na frente, você não consegue entrar, porque tem uma barreira na frente. Simplesmente isso, né? Que a pele e as mucosas vão fazer. O impedimento do contato dos patógenos com a parte interna do nosso corpo. Questão número 3. Quais são as principais células do sistema imune? Aí são várias as células do sistema imune. Imunidade inata tem seu grupo de células, imunidade adquirida tem o seu outro grupo de células, né? Então são muitas as células que pertencem a esse grupo. Nessa imagem, por exemplo, que também estava lá nos slides que eu passei, a gente mostra um grupo de células de defesa, que são os famosos glóbulos brancos ou leucócitos. São células sanguíneas, a maioria delas, vão estar em circulação no nosso corpo e participam da resposta imunológica. Então, os glóbulos brancos, os leucócitos, são células do sistema imune, né? Então, aqui, ó, a diferenciação dos grupos, né? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, todos são leucócitos com grânulos dentro, ó, como está mostrado aqui na foto, né? Que circulam aí na corrente sanguínea. O mais abundante de todos é o neutrófilo, é um dos leucócitos mais comuns, né? Porque tem funções importantes, como a gente já viu também nas aulas. O eosinófilo envolve mais resposta imunológica a parasitas, etc. E os basófilos estão mais relacionados com respostas alérgicas. Temos também os monócitos, que são leucócitos muito importantes, porque eles são leucócitos, ou seja, estão na corrente sanguínea, mas vão se diferenciar em outros tipos de células, que são muito importantes também, né? Como a gente já sabe. Por exemplo, a célula dendrítica. A célula dendrítica é um monócito diferenciado, né? Na verdade, ela nem devia estar aqui nesse desenho, né? Porque ela não é uma célula sanguínea, ela já é tecidual. Então, o monócito migra para o tecido e lá se diferencia em célula dendrítica. E no tecido vai exercer as funções que a gente também já viu, né? De célula dendrítica. E tem também os linfócitos. Aí tem esses três, né? Os três são linfócitos. Linfócito T, linfócito B e a célula NK. Todas essas células são leucócitos. Então, você tem aqueles que têm grânulos aqui, e esses aqui, nenhum deles tem grânulos, né? É certo que a natural killer tem um pouquinho de grânulo, mas ela é uma célula mais diferenciada, que a gente nunca acaba não colocando ela no meio, porque tem poucas, né? Ela fica mais... É um pouco diferente das demais. Mas, a grosso modo, esses aqui têm grânulos, esses aqui não têm, né? Todas células de defesa. Tem mais alguma? Além dos leucócitos, existem outras células de defesa? Claro que sim, né? Então, os leucócitos são aquelas células de defesa presentes na corrente sanguínea, principalmente, ou em outros fluidos corporais, como a linfa, etc. Mas vai ter também os mastócitos, né? Que são células teciduais, e os macrófagos. Mastócito e macrófagos são dois exemplos de células importantes da resposta imunológica que não estão aqui nesse desenho. Questão número 4. Qual a importância do monócito para a resposta imune? Então, uma célula muito importante que nós temos é o monócito. Quando o monócito está lá na corrente sanguínea, ele não tem lá grande importância. Você nem vê ele em muita quantidade quando você faz um esfregaço. Você vai ter ele no máximo 10% de monócitos, né? Não são nem tão comuns assim, não são os mais populosos na corrente sanguínea. Porém, são muito importantes, né? Por quê? Eles se diferenciam em outras células. Então, o monócito é uma célula sanguínea, é um leucócito, mas que vai migrar, ele vai sair
da corrente sanguínea e ir para tecidos. E nos tecidos ele vai se diferenciar, vai terminar a sua maturação, digamos assim. Como nesse desenho mostra, né? Você tem um monócito circulante na corrente sanguínea, e aí, dependendo de para onde ele for, ou que tiver determinado aí no seu código genético, ele vai se transformar em outras células. Por exemplo, o monócito pode se diferenciar em um osteoclasto, que é uma célula de defesa fagocítica também, só que presente nos ossos, né? O monócito, ele vai se diferenciar em diferentes fagócitos. Então, ele já é capaz de fazer fagocitose por si só, né? Mas não tão eficiente. Vai ficar eficiente mesmo quando ele migrar para os tecidos e terminar sua diferenciação. Aí ele vai virar fagócitos eficientes, né? Esses fagócitos podem ser vários. Então, dependendo de onde ele for, para onde ele for, esse fagócito vai receber um nome diferente. Às vezes ele vai ter uma morfologia diferente. Então, uma única célula pode dar origem a diferentes tipos celulares, né? Então, pode dar origem ao osteoclasto, que vai ser um fagócito presente no tecido ósseo, pode dar origem ao macrófago e pode dar origem também à célula dendrítica, né? Então, essa aqui a gente quase não fala nela, porque ela é muito específica, né? Mas a gente tem em abundância nos nossos tecidos essas duas aqui, macrófagos e células dendríticas, ambas oriundas de monócitos. Então, a importância dele é essa, né? Ele vai ser uma célula precursora de importantes fagócitos que nós temos no nosso corpo. Questão 5. Explica o processo de produção dos principais fagócitos. Para produzir um fagócito, tem todo um processo, né? Nós produzimos as células sanguíneas ao longo da vida, né? A gente precisa continuamente produzir essas células. Então, a gente tem que ter uma população de células indiferenciadas para garantir a reposição dessas células sanguíneas ao longo da nossa vida. Então, é isso que acontece, né? Nós temos, como nessa imagem, né? Células-tronco indiferenciadas que vão se dividir e sempre garantir uma população de células indiferenciadas para, quando precisar, elas se transformarem em leucócitos, né? Essas células-tronco, elas podem se diferenciar em vários tipos de células, né? Tanto os leucócitos, como são as hemácias, plaquetas, etc. e tal. Mas aqui nós estamos falando de fagócitos, né? Está perguntando dos fagócitos. Então, quem são os fagócitos principais? Neutrófilo, macrófago e célula dendrítica. Então, para saber, por exemplo, a formação de um monócito, a formação, né? O processo de produção de um macrófago e de uma célula dendrítica, eu já sei, pela questão anterior, que passa por um monócito. Então, o processo de produção é produzir monócitos. E aí, esses monócitos, por sua vez, vão se diferenciar em células dendríticas ou macrófagos, né? Então, eu já sei daí. Porém, tem também os neutrófilos, né, que também são importantes fagócitos, que vêm também de uma população de células-tronco, que vai se diferenciando à medida da necessidade, né? Então, ao longo da vida, você vai ter uma produção contínua de células sanguíneas. Essas células-tronco pluripotentes estão presentes na medula óssea, principalmente, né? Que está aí no interior de alguns ossos. Ao longo da vida, a quantidade de medula óssea vermelha vai diminuindo, né? Como eu já comentei com vocês. Então, lá na medula óssea vermelha vão ter essas células-tronco aqui. Elas vão começar, elas fazem, né, processo de divisão celular para poder sempre manter esse estoque de célula-tronco. Se cada célula-tronco se diferenciasse em novos linfócitos, uma hora essas células-tronco iam acabar, né? E aí não ia ter mais quando eu precisasse. O que ela faz? Ela se divide. E aí, uma parte vai se diferenciar em outras células, outra parte vai ser para manter o estoque de células-tronco, para sempre existir esse estoque. Por mais que a medula óssea vermelha diminua ao longo da vida, você sempre tem um estoque de células-tronco para garantir a produção das células sanguíneas. E aí vai acontecer, ó, essa daqui vai garantir o estoque, ó. Já essas outras duas aqui, elas vão garantir as populações de células, né? Aqui, ó, essa célula tronco pluripotente deu origem a uma célula progenitora linfóide, que vai dar origem aos linfócitos. Não cabe falar aqui porque eu estou perguntando de fagócitos, né? Então, a gente vai enfatizar a parte de baixo aqui, que é quando uma célula progenitora dá origem a uma célula mieloide, né? Uma célula precursora mieloide. A célula precursora mieloide é que vai dar origem depois aos fagócitos.
porque ela pode se diferenciar em monócito. O monócito, por sua vez, se diferencia em célula dendrítica e macrófago, como nós vimos na questão anterior. E o monócito também, e essa célula progenitora mieloide, vai também dar origem a neutrófilos. Então, são dois processos separados aqui. Aqui é que está a cachorra fazendo bagunça aqui. Neutrófilo é esse aqui, né? Apontei para esse aqui, mas esse aqui não. É esse aqui, ó, que é o neutrófilo. Então, o processo de produção do fagócito vem lá da medula óssea com células tronco pluripotentes. Ok? Questão número 6. Quais são os órgãos linfóides primários e os secundários? Qual a diferença entre os dois tipos? Então, no sistema imune a gente tem uma série de moléculas, de células, etc e tal, mas tem também alguns órgãos e outras estruturas envolvidas que a gente acaba colocando aí no meio, né, do sistema imune. Por exemplo, os órgãos, os locais onde essas células do sistema imune são produzidas, né, onde elas sofrem maturação ou onde elas entram em contato com antígenos. Então, esses locais onde acontece essa maturação, essa produção e esse contato são chamados de órgãos linfóides. Então, o nome linfóide já lembra linfócito, né? Então, tem a ver aí com resposta imunológica, né? O órgão linfóide primário é aquele em que vai existir, em que vai ser produzido, em que vai acontecer a produção e a maturação das células sanguíneas, né? Principalmente na medula óssea vermelha, em que vão existir aquelas células-tronco que eu falei, células-tronco pluripotentes, que vão se diferenciar em todos os tipos, elas têm capacidade de se diferenciar em todos os tipos de células sanguíneas, que vão estar na medula óssea vermelha. Então, não é exatamente um órgão, né? Mas a gente coloca aí no pacote, né? Medula óssea, como órgão primário, e tem também o timo. O timo também é um órgão linfóide primário. Porque o linfócito T, ele começa a sua produção na medula óssea, mas depois ele migra para o timo. Então, T de timo, né? Já lembra. O linfócito T termina a sua produção lá no timo. Então, por isso que ele também é considerado um órgão primário. Lembrando que o timo, ao longo da vida, ele vai regredindo, né? Quando a gente é adulto, ele já é bem pequenininho, é uma glândula já bem pequena. Tem também os órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides secundários já são aqueles locais em que os linfócitos entram em contato com os antígenos. Então, basicamente isso. Então, é um local de contato das células de defesa com os antígenos. Esses locais de contato, de encontro, a gente chama de órgão linfóide secundário. Não só de linfócito, tem outras células sanguíneas também que vão ter contato com o antígeno nos órgãos linfóides secundários. Então, aqui, ó, essa imagem também dos isoides, né? Falando aí alguns órgãos linfóides. Então, tem, ó, primário tem a medula óssea e o timo, esse aqui, né? São os primários. E de secundários, todo o resto, né? Então, ó, linfonodos, que são essas estruturazinhas aqui, aglomerados, né? Onde tem a migração de linfócitos, aí uma hora eles vêm parar aqui nos linfonodos. E aqui nos linfonodos eles vão ter contato com o antígeno, ou então eles têm contato com o antígeno e vêm para cá, né? Tem aqui, ó, o linfonodo debaixo do braço, tem aqui na região do pescoço e aqui na região da virilha, né? Tem também o apêndice vermiforme, que também hoje em dia sabe-se que é um órgão linfóide secundário, né? Tem as tonsilas, que são glândulas que tem na região aqui que tem aqui na cabeça, né? Tonsila palatina é a famosa amígdala, né? Tem também tonsila lingual e tem a adenoide, que é a tonsila faríngea. Vez ou outra, algumas pessoas têm que tirar, né? Esses órgãos linfóides secundários, porque eles começam a inflamar demais. E tem o baço, importante também, órgão linfóide, importantíssimo órgão linfóide secundário. E tem intestino grosso, que também tem regiões do intestino grosso que funcionam como órgão linfóide secundário. E tem outros também, não são só esses. Esses aqui são apenas alguns dos órgãos linfóides, com destaque para os secundários, né? Porque o primário, medula óssea e timo. Nos secundários, vez ou outra, a gente acaba descobrindo que tem mais, né? Tá sempre descobrindo um órgão linfóide secundário a mais. Questão 7. Sobre os linfócitos, responda. Quais são as subpopulações de linfócitos T? Então, o linfócito T, a gente tem linfócito T e linfócito B de bola. E célula NK, são 3 tipos de linfócitos, né?
O linfócito T, a gente tem duas subpopulações, TCD4 e TCD8. TCD4, também chamado de linfócito T auxiliar ou linfócito T helper. E o TCD8, também chamado de linfócito T citotóxico. Então, são essas duas subpopulações, linfócito T auxiliar e linfócito T citotóxico. Dentro das subpopulações tem outras divisões, mas que não vem ao caso agora. B. O linfócito B pode se diferenciar em outra célula. Qual? Plasmócito. Então, o linfócito B, após contato com o antígeno, etc e tal, ele vai se diferenciar numa célula que tem alta capacidade de secreção de anticorpos, que é o plasmócito. Então, o linfócito B se diferencia em plasmócito depois, né, havendo necessidade, havendo contato com o antígeno, etc e tal, ele se diferencia em plasmócito. Letra C, outro tipo de linfócito é a célula NK. Qual é a sua função e sua diferença para os demais linfócitos? A célula NK, ou natural killer, ou matadora natural, né, é também um tipo de linfócito, embora morfologicamente ela seja relativamente diferente, né? A célula NK ela é um pouco maior do que o linfócito B e T, ela tem um pouco mais de citoplasma, tem um pouquinho de grânulo no citoplasma, então acaba que ela destoa muito do linfócito T e B. Tem gente que até separa, né? Nem coloca junto com o linfócito. Considera como linfócito só o T e o B. Mas elas são também linfócitos, né? A principal função da célula NK é matar outras células, né? Então, é uma célula que mata outras células. Principalmente se forem células que estão infectadas por vírus, por exemplo. Que aí ela matando a célula, ela mata os vírus, ela impede a produção de novos vírus pela célula, né? Células que têm alguns defeitos, né? Células cancerosas ou que têm alguns defeitos, ela também é capaz de matar essas células. Essa é a principal função dela. Muito importante na imunidade inata, mas acaba ajudando também na adquirida. Questão 8, para fechar essas questões. Cite uma semelhança e duas diferenças entre neutrófilos e células dendríticas. Bom, a semelhança, espero que todos vocês tenham colocado a mesma coisa, né? Semelhança entre neutrófilo e célula dendrítica é que ambas são fagócitos. Ambas são importantes para fazer fagocitose. Então, essa é a principal semelhança. Agora, diferenças, tem várias, né? Várias diferenças. Só olhando aqui morfologicamente as duas células, eu já vejo algumas. Por exemplo, a célula dendrítica, ela tem esses pseudólitos muito finos e ramificados que deixam ela com uma característica muito própria, né? O neutrófilo não tem esse tipo de característica. O neutrófilo, ó, tem um monte de grânulos no seu citoplasma, que a célula dendrítica também não tem. O neutrófilo tem um núcleo que geralmente é formado por lóbulos, tem de 3 até 5 lóbulos, né? Isso tudo aqui é o núcleo, e a célula dendrítica não tem esses lóbulos diferenciados, né? O neutrófilo, ele é uma célula predominantemente sanguínea, então é um tipo de leucócito que circula na corrente sanguínea, enquanto que a célula dendrítica, ela permanece nos tecidos, é uma célula tecidual. Bom, já falei várias diferenças, né? Tem outras, mas vamos ficar nessas aí. Se tiver colocado outra diferente, não tem problema. Bom, esses foram os exercícios que eu passei primeiro, né? Para vocês. Algumas respostas podem ficar um pouco diferentes do que eu falei, né? Eu vou considerar isso também, não se preocupem. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Vou deixar um vídeo aí para a gente começar a ver um pouco sobre inflamação. Então, vocês assistam o vídeo e na próxima aula eu volto para explicar um pouco mais sobre inflamação, que é a nossa próxima matéria. Caso tenha alguma dúvida, podem colocar aí na sala de aula que eu respondo. Então é isso. Até mais.